Hoje Deus vai te guiar. Se você chegou até aqui, pare por um instante. Isso não é só mais um vídeo. Talvez você esteja tentando tomar decisões, seguir caminhos, tentando encontrar o caminho correto, resolver coisas que estão confusas dentro de você. E quanto mais você pensa, menos clareza você tem. E isso cansa, porque no fundo, você só queria uma direção, um sinal, uma confirmação de que está no caminho certo. Mas deixa eu te dizer algo com toda a verdade. Você não está aqui por acaso. Hoje, Deus quer falar com você e talvez te mostrar que o problema nunca foi falta de esforço. Foi falta de seguir a direção. Fica até o final, porque essa mensagem vai mudar completamente o seu caminho. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você deve estar tentando seguir em frente, tomando decisões, pensando muito, tentando acertar, mas no fundo, existe uma sensação estranha, como se você estivesse andando, mas sem ter certeza se está indo na direção certa. E isso cansa, confunde e pesa na alma. Mas hoje, Deus quer te mostrar algo. O caminho que você ainda não conseguiu enxergar. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É quando você faz de tudo, tenta resolver, tenta entender, tenta seguir, mas nada parece se encaixar. Você anda, se esforça, mas dentro de você existe uma dúvida silenciosa. Será que eu estou no caminho certo? E essa pergunta vai te consumindo aos poucos. Porque pior do que não ter resposta é sentir que está perdido, mesmo em movimento. E não é que Deus tenha se afastado de você. É que talvez você esteja tentando caminhar sem direção. Ou pior, sozinho. Tem gente fazendo tudo, correndo, tentando, insistindo, mas não sai do lugar, porque está vivendo sem alinhamento. É como dirigir um carro por um local desconhecido, sem colocar o destino no GPS. Você liga, acelera, gasta energia, mas não chega a lugar nenhum. Deus não quer só te dar força, Ele quer te mostrar o caminho certo. Existe algo que muda tudo. Quando você entende que não precisa continuar tentando controlar tudo sozinho. Talvez o que esteja te cansando não seja o caminho, mas o peso de querer decidir tudo sem uma direção. Deus nunca pediu que você soubesse tudo. Ele só quer que você confie, porque quando você solta o controle, Ele começa a ajustar as rotas, corrigir os caminhos e te levar exatamente para onde você precisa. Agora, por um instante, pare o que você está fazendo. Respire fundo, bem devagar, e imagine que você está em um caminho que parece confuso, sem uma direção. Mas de repente, uma luz começa a surgir à sua frente. Uma luz dourada, suave, e essa luz vai te envolvendo. E não é qualquer luz, é Deus, te mostrando que, mesmo quando você não vê, Ele sempre está ali, te guiando, passo a passo. Deus sabe exatamente onde você está, mesmo quando você sente que se perdeu. Ele conhece cada decisão, cada dúvida, cada caminho que você tentou seguir. E mesmo assim, Ele não te abandonou e nunca te abandonará. Porque quando você anda sem direção, Deus não desiste de você. Ele começa a ajustar novamente o seu caminho, em silêncio, com paciência,
até o momento em que você percebe que nunca esteve sozinho. Talvez você esteja tentando entender tudo antes de dar o próximo passo, mas Deus não revela o caminho inteiro. Ele mostra o suficiente para você confiar, porque fé não é ver tudo, é seguir mesmo sem entender. E enquanto você tenta enxergar longe, Deus te chama para confiar no agora, no próximo passo, na próxima decisão. Porque quem anda com Deus não precisa ter todas as respostas. Existe uma diferença entre estar parado e estar desalinhado. Muita gente acha que não está avançando, mas, na verdade, está caminhando na direção errada. E isso gera frustração, cansaço, dúvida. Porque quanto mais você anda sem direção, mais distante fica do destino certo. Mas quando Deus entra, Ele não só te faz avançar, Ele te reposiciona e tudo começa a fazer sentido novamente. Às vezes, você pede a Deus uma resposta, mas continua tentando decidir tudo sozinho. Pede direção, mas não desacelera. Pede clareza, mas não silencia. E Deus não grita. Ele fala no silêncio, no ajuste, no detalhe, na paz que você sente. Mas para ouvir, você precisa parar. Porque enquanto sua mente faz barulho, a direção de Deus passa sem ser percebida. Deus não guia quem está correndo sem parar. Ele guia quem decide confiar, quem entende que nem sempre precisa acelerar, mas sim alinhar, escutar. Porque não adianta chegar rápido no lugar errado. E talvez hoje Deus esteja tentando te mostrar isso, que antes de avançar, você precisa ajustar a direção. E esse ajuste começa dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua fé. Existe um momento em que você precisa parar de tentar resolver tudo sozinho e simplesmente entregar o medo, a dúvida, a ansiedade, porque enquanto você segura tudo sozinho, Deus respeita, mas quando você solta, Ele começa a agir, a ajustar caminhos, a abrir portas, a fechar aquilo que te perderia. E aos poucos, você percebe que confiar em Deus é o único caminho que realmente leva você adiante. Agora, por um instante, silencie tudo dentro de você. Respire mais uma vez, bem devagar, e apenas permita que Deus se aproxime, sem pressa, sem cobrança, só presença. Porque Deus não precisa de muito. Ele só precisa que você esteja disponível. E nesse silêncio, algo começa a acontecer. Sua mente desacelera, seu coração acalma e uma sensação diferente surge. É a presença guiando você e te entregando uma correção do seu caminho, uma nova rota. E então fale a Deus: Senhor, neste momento eu entrego a Ti os meus caminhos, porque eu tentei decidir tudo sozinho e me perdi. Tentei entender tudo e me confundi, mas hoje eu paro e te peço, com sinceridade, guia os meus passos. Mostra-me o caminho certo, mesmo que eu não entenda tudo. Alinha meu coração com a Tua vontade e me leva para onde eu realmente preciso ir. E sendo assim, aceite estas palavras em seu coração. Pai, tira de mim a pressa, a ansiedade de querer tudo no meu tempo
a necessidade de controlar cada detalhe. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não vejo o caminho, mesmo quando tudo parece incerto. Coloca paz dentro de mim e me dá a sensibilidade para perceber a tua direção nos detalhes, no silêncio, nas pequenas decisões. Porque eu sei que quando o Senhor guia, eu nunca me perco. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Sinta a presença que já começou a envolver você e permita que essa palavra entre na sua alma, não como um texto, mas como direção, como proteção, como resposta. Porque quando Deus guia, Ele também cuida. E existe uma palavra antiga, carregada de paz, de segurança, que tem guiado vidas há gerações. Ouça com o seu coração totalmente aberto o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque quando Ele guia, não falta direção, não falta cuidado, não falta proteção. Essa palavra não é apenas antiga, ela é viva. E talvez hoje ela seja exatamente o que você precisava ouvir. Porque quando você entende que Deus é o seu pastor, você para de se sentir perdido. Porque quem é guiado por Ele pode até passar por momentos difíceis, mas nunca anda sem direção. E mesmo quando o caminho parece escuro, existe uma certeza. Ele está na frente, guiando cada passo. Talvez você ainda não veja tudo claro, mas algo dentro de você já começou a mudar. Uma calma diferente, uma sensação de segurança. Isso não vem de você, vem de Deus. Porque quando Ele assume a direção, o medo perde força, a dúvida diminui e a alma encontra descanso. E mesmo sem entender tudo, você sente que agora está no caminho certo. Deus ajustou novamente a sua rota. A partir de agora, você não precisa mais correr sem direção. Não precisa mais tentar resolver tudo sozinho. Existe um caminho sendo preparado. E mesmo que você não veja todos os detalhes, Deus já está ajustando, abrindo, fechando, tudo no tempo certo. Confie, porque quem é guiado por Deus não precisa entender tudo, só precisa dar o próximo passo e continuar andando. Amanhã, você não vai acordar do mesmo jeito. Algo dentro de você foi alinhado hoje. Sua forma de pensar, de sentir, de decidir vai ser diferente. Porque agora, você não está mais tentando sozinho. Existe uma direção. E quando há direção, há propósito, há clareza, há paz. E mesmo que o caminho ainda seja longo, você sabe que está sendo guiado. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Mas existe algo que precisa ficar claro dentro de você. Você não está mais perdido. Você só estava tentando andar, sem direção,
E agora, algo mudou. Porque quando você decide confiar, Deus começa a mostrar, não tudo de uma vez, mas o próximo passo. E o próximo passo já é suficiente para continuar. Não tente mais voltar atrás. Não tente refazer caminhos que Deus já te tirou, porque muitas vezes o que parece perda foi proteção, o que parecia erro foi ajuste, e o que parecia atraso foi direção. Deus nunca se atrasa, Ele posiciona. E tudo aquilo que não deu certo, talvez era exatamente o que te impediria de chegar onde você realmente precisa estar. A partir de hoje, quando a dúvida vier, lembre-se disso. Você não está sozinho nesse caminho. Mesmo quando tudo parecer confuso, Deus continua guiando em cada detalhe, em cada decisão, em cada passo silencioso. E mesmo que você não perceba, Ele já está à sua frente, preparando, ajustando, abrindo caminhos. Porque quem confia nunca anda perdido por muito tempo. Existe um caminho sendo preparado. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que tudo pareça incerto, confie, porque Deus não guia para confundir. Ele guia para cumprir propósito. E tudo aquilo que hoje parece difícil, amanhã fará sentido. Cada passo, cada decisão está sendo alinhado. E quando você olhar para trás, vai entender que nada foi por acaso. Agora, descanse. Solte o peso que você estava carregando. Você não precisa mais tentar controlar tudo. Existe uma direção à sua frente e ela já começou. Deus está guiando seus passos, mesmo no silêncio, mesmo nos detalhes. Confie, porque quem anda com Deus pode até não saber tudo, mas nunca está perdido. E a partir de agora, cada passo seu será guiado. Se essa mensagem tocou você, não ignore isso. Porque existem momentos em que Deus fala de forma tão clara que tudo o que você precisa fazer é decidir confiar. A partir de hoje, não ande mais sem direção. Não tente mais controlar tudo sozinho. Deixe Deus guiar. Mesmo que você não veja o caminho inteiro, confie no próximo passo e você vai perceber que tudo começa a se alinhar no tempo certo, do jeito certo. Se você recebe essa direção hoje, escreva nos comentários: Deus guia meus passos. E se você sentir paz no seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguns amigos e curta o nosso canal. E não se esqueça de tocar no sininho para receber as notificações. Porque tem gente por aí andando muito, mas precisando dessa direção. Fique com Deus e descanse. Ele já começou a te guiar. Amém.